Olá pessoal, hoje a gente continua a leitura da Ilíada do Homero com o canto 16. Lembrando que para quem não assistiu os vídeos anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Ilíada e lá tem todos os vídeos na ordem. No canto anterior, o canto 15, a gente acompanhou a fúria de Zeus depois que ele descobriu que foi enganado por Hera, no canto 14, e os desdobramentos dessa raiva de Zeus, que basicamente foram uma grande desvantagem para os acaios e, consequentemente, uma grande vantagem para os troianos. No final do canto 15 também acontece algo importante, que é que Heitor conseguiu se aproximar de um navio acaio, o navio de Protesilau, e pretendia colocar fogo naquele navio, como já era um plano muito antigo do Heitor, mas a gente não descobre se ele conseguiu incendiar aquele navio ou não, coisa que a gente só vai descobrir no canto de hoje. E o canto de hoje, o canto 16, começa com Patroclo voltando para o navio de Aquiles. Patroclo estava extremamente abatido e chorando por conta da grande desvantagem dos acaios diante dos troianos. Aquiles, quando vê Patroclo, quer saber o motivo daquela comoção toda, e Patroclo então conta que os acaios estavam perdendo feio para os troianos, e também conta sobre como vários guerreiros estavam bastante feridos. Patroclo ainda fala que Aquiles era um grande insensível por não ajudar os acaios na batalha contra os troianos, coisa que muita gente já tinha dito para Aquiles nos cantos anteriores. Já que Aquiles não pretendia ir para a batalha ajudar os acaios, Patroclo pede que ele emprestasse os guerreiros Mirmídones, que eram os guerreiros que Aquiles comandava, e também as suas armas e armaduras, e Patroclo iria ele mesmo para a batalha, comandando os Mirmídones e usando a armadura e as armas de Aquiles, sugestão essa das armas e armaduras que tinha sido dada por Nestor lá no canto 11. Aquiles fica bastante indignado por Patroclo dizer que ele era um insensível. Aliás, Aquiles está sempre indignado com todo mundo, ele é alguém com um gênio bastante complicado, como a gente pode ver nos cantos anteriores, e lembra a discussão que ele teve com Agamenon lá no canto 1 por conta da posse das escravas. Mas mesmo indignado, Aquiles aceita emprestar para Patroclo a sua armadura, as suas armas e também o controle dos guerreiros Mirmídones. Mas Aquiles dá uma condição para aquele empréstimo, e a condição era que Patroclo ajudasse só a repelir um pouco os troianos e evitar que os barcos dos acaios pegassem fogo, mas que Patroclo não deveria ir nem conduzir o exército Mirmídone até Troia, não deveria seguir os troianos até lá. Isso porque Aquiles tinha medo de que algum deus aliado dos troianos pudesse descer do Olimpo para interferir e nisso acabar matando o Patroclo. Enquanto que aqueles dois estavam lá discutindo as condições do empréstimo, a batalha estava rolando solta e Ajaz Telamônio estava completamente exausto, já tinha sido golpeado por Heitor e decide se retirar para evitar então ser golpeado ainda mais. Na sequência, os troianos conseguem incendiar um dos barcos acaios e Aquiles, vendo aquele fogo, pede para Patroclo ir ajudar os acaios então imediatamente e não perder mais tempo. Enquanto que Patroclo colocava a armadura de Aquiles, Aquiles ia então preparar os guerreiros Mirmídones. A única das armas de Aquiles que Patroclo não pega emprestada é uma lança em especial que tinha sido dada para Aquiles pelo centauro Quirão, e Patroclo não pega essa lança porque ela era muito pesada e só Aquiles então conseguia manejar aquela arma. Depois que Aquiles dá as instruções para os guerreiros Mirmídones, ele volta para sua tenda e pede glórias a Zeus, glórias aos seus guerreiros, e pede que Patroclo, que era grande amigo dele, não fosse ferido, que ele voltasse ileso, são e salvo. Zeus ouve parte daquela súplica e aceita que Patroclo salve os navios dos acaios do incêndio, mas não aceita que Patroclo volte vivo, então aqui a gente já tem um pouco do contexto do que vai acontecer nesse canto aqui. Os Mirmídones então vão para a batalha, liderados por Patroclo, e começam a combater os troianos. E Patroclo queria que os guerreiros tivessem sucesso para que Agamenon percebesse o grave erro que ele tinha cometido ofendendo Aquiles lá no canto 1 por conta do desentendimento sobre as escravas. Quando os troianos viram Patroclo com a armadura de Aquiles, muitos fugiram assustados, porque eles pensavam que Patroclo era de fato Aquiles, mas mesmo com aquela fuga, as lutas continuaram.
Com a ajuda de Patroclo e dos guerreiros Mirmídones, eles conseguem evitar que todos os navios acaios pegassem fogo, então só um navio tinha sido incendiado e os acaios ficam muito aliviados com isso. Patroclo e os guerreiros seguiam os troianos que estavam em fuga, mas com isso, na verdade, Patroclo queria enfrentar e matar Heitor para colocar fim de vez naquele conflito. Nesse momento, um guerreiro troiano chamado Serpédone tenta fazer com que os troianos parassem de fugir e ficassem para lutar no enfrentamento dos guerreiros Mirmídones, e diz que vai ele mesmo enfrentar Aquiles, que ele desconfia que não era Aquiles e sim alguém disfarçado. Serpédone salta da sua biga para lutar com aquele guerreiro disfarçado de Aquiles, que era Patroclo, e Patroclo, percebendo aquela movimentação, faz a mesma coisa, salta da sua biga, e os dois começam a lutar. Só que Serpédone não era um guerreiro qualquer, ele era um dos filhos de Zeus. Zeus gostava muito dele e Zeus então estava pensando em como era a melhor maneira de interferir naquela luta para que Serpédone não acabasse morrendo. Mas Hera diz que era melhor Zeus não interferir, porque se ele interferisse para salvar o filho, isso causaria uma grande revolta entre os deuses, porque vários deuses também já tinham perdido filhos no conflito sem poderem fazer nada para interferir, porque Zeus tinha proibido as interferências. E com isso Zeus percebe então que Hera tinha razão e não interfere, deixando então Serpédone à própria sorte. Nesse duelo entre Patroclo e Serpédone, Patroclo acaba acertando Serpédone bem no coração e com isso Serpédone cai e morre. Os cavalos de Serpédone, então, são roubados pelos guerreiros Mirmídones e Glauco, vendo aquela cena sem poder fazer muita coisa, Glauco era grande amigo de Serpédone, faz súplicas a Apolo. Glauco estava com um ferimento no braço, então ele estava bastante impotente para poder fazer alguma coisa a favor de Serpédone e pede que Apolo dê forças para ele não sentir tanto as dores daquele ferimento e conseguir então tirar o corpo do amigo do campo de batalha. Glauco logo sente que as dores dele foram aliviadas e fica muito feliz com isso, porque a prece tinha sido atendida, e ele e alguns companheiros troianos vão então proteger o corpo de Serpédone. Isso porque aqueles guerreiros tinham o costume de roubar as armas e armaduras dos guerreiros que tinham morrido, e era considerado uma grande vergonha ter a armadura roubada depois de morto. Então era exatamente para evitar a vergonha de Serpédone que existia esse esforço para proteger o corpo dele. Quando os troianos ficam sabendo da morte de Serpédone, todos ficam muito tristes e muito indignados, e Heitor decide que quer vingança. Enquanto isso, do lado acaio, Patroclo queria roubar a armadura de Serpédone e também desfigurar o corpo dele para causar a maior vergonha possível. Em volta do corpo de Serpédone começa então uma luta, com os acaios e os mirmídones tentando saquear o corpo e com os troianos tentando defender aquele corpo. E enquanto isso, Zeus ficava observando aquela batalha em torno do corpo do filho e ficava matutando em uma maneira de punir o Patroclo, que tinha matado então o Serpédone. Aquela defesa do corpo não dá muito certo, os troianos acabam tendo que fugir, e com isso os acaios e mirmídones conseguem roubar a armadura do Serpédone e levam ela então para um barco. Zeus, bastante triste e abatido com a morte do filho, pede para que Apolo tirasse o corpo dele dali e desse então um sepultamento digno, e é isso que Apolo faz. Enquanto isso, Patroclo ordena que os guerreiros mirmídones seguissem os troianos e os lícios que estavam em fuga de volta para Troia, e com isso ele comete o grande erro de não ouvir aquele conselho que Aquiles tinha dado para ele, de não ir até Troia e interferir somente para evitar o incêndio dos barcos dos acaios. Heitor, que já estava lá protegido pelos muros de Troia, dentro da cidade, é aconselhado por Apolo a sair e lutar com Patroclo, e Heitor obedece, e começa então um duelo entre Heitor e Patroclo. Heitor consegue ferir Patroclo de maneira fatal, e antes de morrer, Patroclo diz que a hora de Heitor também chegaria, e que chegaria pelas mãos de Aquiles. Logo depois, Patroclo morre, e assim termina o canto 16, um canto que mostra ao mesmo tempo a coragem e o azar desse personagem. Esse então foi o canto de hoje, muito obrigado a quem assistiu, e a gente se vê de novo no canto 17. Um abraço e até lá!